Se você acompanha as notícias sobre executivos, você deve ter visto que o CEO da Subway, né, da empresa que administra a Subway e a Starbucks aqui no Brasil, teve parte do salário penhorado. E quem entende de seguro, especialmente de seguro J&O, já deve ter pensado, opa, isso seria um caso de cobertura no seguro J&O? Sim, em partes. Aí depende um pouco da seguradora. Tem seguradora que não daria cobertura para esse evento, que escreve que cobre penhora online, e tem seguradora que de verdade ele ia receber esse valor que foi bloqueado. Eu vou te explicar qual que é a diferença nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos que eu lanço aqui, porque aqui eu só comento sobre os seguros de responsabilidade e em especial com os casos na prática para você entender como funciona e quais são as diferenças para você não ser pego de surpresa justamente na hora do sinistro, né? E já deixa o seu curtir nesse vídeo para que o YouTube entenda que é um conteúdo legal e sugira para outras pessoas também. Então vamos lá, se você não me conhece, meu nome é Tabata, eu sou especialista em Direito Financeiro e Mercado de Capitais, também sou especialista em Direito Médico e trabalho há muitos anos em seguros relacionados a essas áreas, com experiência em sinistro, desenvolvimento de produtos, subscrição. A notícia que a gente viu é que a Justiça penhora salário de R$130 mil do antigo CEO da Starbucks no Brasil. Aí, primeiro que a manchete já é um pouco diferente da realidade, né? Não foi penhorado R$130 mil, foi penhorado 40% do salário dele. Esses 40% correspondem a R$52 mil. E isso já causa uma baita diferença nas seguradoras em relação à cobertura de penhora online. Quando você vai contratar um seguro J&O, que é aquele seguro que a empresa contrata em benefício dos próprios gestores, a seguradora oferece, todas elas oferecem uma cobertura que chama penhora online. Quando você fala essa cobertura, ela soa como música para os ouvidos dos administradores. Afinal de contas, todos eles têm receio da conta ser bloqueada e de ficar com indisponibilidade financeira por conta de um ato de gestão, né? Então, assim, aquilo vai impactar a vida pessoal dele por conta de uma decisão tomada ali em nome da empresa. Nesse caso, houve uma penhora online. Aí a primeira regra da seguradora é uma franquia de dias. Algumas vão falar que são 15 dias, outras vão dizer que são 30 dias. Então, essa penhora tem de perdurar no mínimo por X dias. Vamos supor que seja 15 dias. Por que a seguradora faz isso? Porque tem algumas penhoras que são tão indevidas que qualquer advogado que chega lá e fala, ô juiz, não pode penhorar a conta dele por isso, aquilo, blá, 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 aí já cancela a penhora, tá? Então, é muito rápido de resolver isso quando a penhora é extremamente indevida. Então, por isso que a seguradora colocou uma franquia de dias, tá? Quando tem uma penhora, além do valor do salário líquido mensal, também tem os custos de defesa. Então, por isso que até tem essa franquia de dias. Nem os custos de defesa são acionados antes de cumprir essa carência aí, esse período mínimo, não é nem carência o nome mais adequado, é franquia mesmo, de dias para usar a cobertura de penhora online. A decisão aqui saiu a semana passada, né, em meados de maio, então se tiver um seguro de J&O, ele vai poder ser usado aí no comecinho de junho, a depender da seguradora. Algumas só no meio de junho, depois de um mês, e algumas nunca, porque eu já tenho algumas regrinhas que eu já vou te explicar. O que diz essa cobertura de penhora, né? Passado esse período de dias, o segurado tem direito aos custos de defesa e o valor correspondente ao salário líquido mensal, né? E ocorrendo periodicamente, não seja todo mês, a seguradora vai pagar numa conta que ele indicar esse valor para ele poder receber. Só que nesse caso, veja, não foi bloqueado 100% do salário dele, foi bloqueado 40%. E aqui a seguradora não pode, né? A maioria delas não tem nada escrito nas condições para entrar no mérito de, não, mas dá para você viver com 80 e tantos mil reais por mês. Você não precisa usar o seguro, né? Não, tem seguradora que escreve apenas se o salário for bloqueado, se ele não tiver acesso ao salário, ele vai ter direito ao benefício. E as seguradoras também não entram no detalhe, a maioria delas, de 100% do valor do salário. Ela fala indisponibilidade do salário, né? Então, já é um gatilho para acionar a cobertura da pólice. Mas, porém, no entanto, todavia, tem seguradora que já tem um texto, aliás, há muito tempo tem um texto que não daria cobertura para essa situação na penhora online. Por quê? Porque a seguradora fala que o segurado só vai poder usar essa proteção
quando ele não tiver outros meios de subsistência, ou seja, de pagar as contas, se ele não vai passar fome, né? Nesse caso, fica evidente que a seguradora não vai pagar. E é justamente essa diferença que eu faço lá no comparativo, que tem no módulo de J&O, né, na minha plataforma de especialização de corretores em seguro J&O, né? Ali você fazendo todas as aulas, você vai se tornar especialista nesse seguro, né? Você vai realmente entender o que cobre, como quebrar objeção, quais são as diferenças de cobertura entre as seguradoras. E nesse caso, você vai entender qual é a seguradora que realmente cobre penhora online e quais as que cobrem mais ou menos, depende da situação. Então, é justamente isso. E esse é um exemplo perfeito para mostrar que todas escrevem que tem cobertura de penhora online, mas na hora do sinistro não seriam todas que pagariam esse sinistro aqui, né? Aqui eu tô te mostrando alguns textos, né, que tem no comparativo para você entender como funciona. E desses comparativos eu tenho de várias coberturas, porque várias delas têm esses detalhes que estão nas letras miúdas, né, no tributário, na reclamação trabalhista, na cobertura de multas, na cobertura de dano moral, de inabilitação. Enfim, tem várias que acontece isso. E a penhora online é mais uma delas. Então, nesse caso, poderia ser utilizado o seguro J&O? Passado o número de dias aqui da franquia, que ainda não passou, né? Sim, a depender da seguradora que foi escolhida no momento da contratação. Então, se for numa seguradora que ele não tá passando fome, ele não poderia usar o seguro. Nas outras seguradoras, ele não precisa provar que tá passando fome, ele não precisa provar que ele precisa dos 130 mil para pagar as contas do mês. Não, bloqueou parte do salário, ele já faz jus ao direito de usar o seguro. E cá entre nós, né, gente? Eu acho que nesse momento a seguradora não tem de entrar no critério se a esposa dele trabalha e tem como pagar também as contas, então ele não tá passando fome. Enfim, se ele tem outros meios, se ele tem investimentos que dá meios para ele, que proporciona meios dele honrar os compromissos pessoais dele. Não, o seguro não é relacionado aos atos de gestão. E de acordo com os atos de gestão, ele não teve uma restrição financeira, então o seguro vai pagar, simples assim. Eu não sou a favor da seguradora colocar esses requisitos. Ah, mas eu não quero cobrir penhora online de forma absoluta. Então nem cobre penhora online, é uma escolha da seguradora cobrir ou não. Agora, a partir do momento que você decidiu cobrir, então cobre, né? É aquele ditado, não quer brincar, não desce pro play, né? Porque na hora do sinistro, a impressão que passa para o cliente e para o corretor é que é cheio de pegadinha, que é complexo, que é uma enganação. E não é bem assim. Você precisa saber as diferenças entre as seguradoras. O seguro J&O é um seguro excelente para trabalhar, tem comissões muito boas, você fortalece demais o relacionamento com a empresa, especialmente com as pessoas que têm o poder da tomada de decisão, ou seja, quem vai contratar os outros seguros da empresa contigo, só que não é um seguro para aventureiro, é um seguro para quem entende o que está fazendo. Porque senão na hora do sinistro o tiro sai pela culatra. Ao invés de você fortalecer o relacionamento com o seu cliente, você vai perder todas as contas que você tem com ele, né? Então, se você quer trabalhar com seguro J&O, se você quer ser visto como especialista, se você quer que seu cliente, que é o executivo da empresa, tenha o sinistro indenizado no momento que ele mais precisar, se especialize em seguro J&O.